Então, irmãos, hoje eu vou falar sobre os filhos. A gente vem falando sobre família já há 6 domingos, né? E hoje nós vamos falar dos filhos. Filhos. Na palavra de Deus, no Salmo 127, diz assim: os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Essa aqui é uma versão, né? Mas é isso daí. A palavra aqui está dizendo que que os nossos filhos são uma bênção. Então toda vez, fala para o teu irmão assim, toda vez que você pensou, puxa vida, meus filhos, todas as vezes que eles causaram problema, todas as vezes que eles causaram alguma coisa, a tendência foi que nós falássemos, que droga, que horrível, droga de filho. Tem gente que fala isso com filho na própria barriga, né? E contraria o que a Bíblia diz, a opinião de Deus. O salmista aqui, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo assim, os filhos são um presente, uma recompensa, uma bênção. Então, se eu pudesse colocar um outro título para essa palavra, seria filhos, bênção ou peso? E aí nós vamos discorrer sobre esse assunto até o final, e nós vamos entrar em implicações, irmãos, que vão além do que você imaginava sobre a questão de filhos, de tê-los. Nós vamos falar do porquê que Deus Ele nos deu esse presente de termos filhos, de podermos termos filhos. Nós vamos aqui a entender as implicações espirituais profundas que têm a ver com a eternidade. Bom, irmãos, tornou-se meio rotineiro o seguinte comentário. Inclusive, ontem eu ministrei um casamento, e o que as pessoas costumam dizer para os casais que estão se casando, né, em relação a filhos, é o quê? Quando você estivesse com uma pessoa, um camarada, uma irmã, uma menina que acabou de casar, e o assunto fosse filhos, fosse conversar com essa pessoa, o que você falaria? O que em geral as pessoas falam? É o seguinte, toma cuidado, tá? Aproveita bastante, aproveita o casamento, porque toma cuidado, porque para não acontecer nenhum problema. E qual o problema que a pessoa está se referindo? É ter filho. Logo em seguida, na lua de mel, a pessoa já engravida. Eu conheço muitos casos de pessoas que já ficaram grávidos, casais ficaram grávidos, porque ninguém fica grávida sozinha, né? A gente fala assim, a mulher ficou grávida. Não, na verdade, todo mundo ficou grávido. O pai, a mãe da criança, os avós, fica todo mundo grávido, os tios, fica todo mundo grávido. Ou seja, começa a gestar, imaginar, pensar na vinda dessa pessoa. Já começa a amar antes de a pessoa vir à existência. Isso, eu estou falando de pessoas normais, tá? Estou falando de pessoas endemoniadas. Pessoas que estão com problemas espirituais sérios. Mas a ideia é essa. Temos que aproveitar o casamento. Então, não tenham filhos depressa demais. Esse é o conselho. Eu e a pastora Carmen, eu e minha esposa, não foi diferente disso. Quando nós nos casamos, o conselho de todos era: não tenham filhos. Eu era uma pessoa jovem, né? Eu tinha 24 anos, minha esposa 19. E não imaginava muito essa questão de filhos. Na verdade, foi um assunto que a gente nem conversou muito. Aliás, muitos assuntos nós não conversamos. Hoje eu faço questão que os casais que estão pretendendo casar conversem. A gente até fez uma lista de coisas, de assuntos que é bom conversar antes, né? Se eu pudesse dar um título para o nosso curso de noivos aqui, curso de quem quer se casar, se eu pudesse dar um título, seria o combinado não sai caro. Combinado não sai caro.
Então, em geral, quando as pessoas têm problema no casamento, é porque elas ficam decepcionadas com aquilo que elas não combinaram. Então, é muito importante você conversar bastante. O problema é que os casais de hoje, quando estão na fase pré-nupcial, ou antes do casamento, elas estão com a boca ocupada. Então, não dá para você conversar e beijar ao mesmo tempo. Então, elas preferem gastar o tempo beijando, e aí depois entram no casamento sem ter conversado direito, as implicações, as coisas importantes, objetivos. E aí quando chega no casamento, que aí eles vão querer conversar. Só que descobrem que não concordam em muitas coisas, e aí vem os conflitos. Mas o assunto hoje não é casamento, já falamos semana passada, eu e a pastora conversamos sobre isso. Mas quando eu e a pastora casamos, não foi diferente. E nós passamos algum tempo com esse pensamento, vamos nos manter, vamos ficar aqui, vamos evitar os filhos, e assim fizemos. Quando chegou um tempo que começou a bater, primeiro na pastora, ela começou a ter uma vontade muito grande de ter filhos, e eu, na verdade, irmãos, vou confessar, como eu já falei semana passada, eu fiquei meio ofendido. A gente é muito cego quando é jovem, desculpa os jovens aqui. Então, assim, eu não fazia ideia. Então, eu achava que ela estava aqui, que ela não estava satisfeita com o casamento. Não, provavelmente também não tivesse tanto assim, né? Porque depois que você casa, você começa a ter alguns conflitos, né? E eu comecei a ficar ofendido. Eu falava assim, mas meu amor não é suficiente, né? Por que você quer ter filhos? Aí ela falava assim, ela me olhava assim com aquela cara de mulher quando o marido fala uma besteira, sabe? Fala uma bobagem, assim, ela vai olhar assim, tá falando, estou falando de ter filhos, não tem nada a ver com romance. O meu amor por você é meu amor por você. Eu quero ter filho, eu quero ser mãe, quero ter amor de mãe. Dá licença, um sonho, desde criança eu tenho esse sonho. Brincava de boneca. Né? Apesar da pastora Carmen ser extremamente... ela sempre foi meia masculinizinha, como que chama? Masculinizinha. Ela sempre cortou o cabelo curtinho, sempre foi meia... Até inclusive, quando ela era nova, as pessoas achavam que ela ia... Se fosse hoje em dia, ia ser um incentivo para virar Mary Big Shows, né? Então, assim... Mas era menina e queria ter filhos. E eu fiquei assim e tal. Aí, quando passou um tempo, ela começou a querer mesmo ter. Eu falei, tá bom, então vamos ter. E aí começou uma outra luta, porque ela não engravidava de jeito nenhum. Eu não sei se foi o efeito dos anticoncepcionais, não sei o que aconteceu, que ela não engravidava, e começou a bater um desespero. Fomos fazer exames, tanto eu como ela éramos normais, e nada de filhos. E mês após mês, quando fazia o teste e tal, e aquela decepção. Até que um dia nós viemos aqui visitar meu cunhado, minha irmã, pastor Paulo, pastora Ayana, e eles nos levaram numa igreja que eles estavam frequentando na época, e no final do culto, a esposa e a filha do pastor vieram conversar com a gente, e perguntaram para a pastora, para Carmen, o que ela mais desejava na vida. E ela disse que era ter um filho. E elas perguntaram, podemos orar por você? Ela falou, pois não. E aí elas colocaram a mão na barriga da pastora Carmen e oraram. E um mês depois, 1 mês e meio, 2 meses depois, quase 2 meses, recebemos a notícia que estava vindo a Andressa, a pastora Andressa, hoje pastora Andressa. E aí, quando a Andressa chegou, começa todo um processo de ser pai, de ser mãe, e que nunca vai acabar, porque os filhos, nós costumamos morrer antes dos filhos, antes de morrermos vem os netos, e continuamos agora um pai diferente, que é um pai doce, um pai... Mas a questão, irmãos, é que quando nós pensamos em filhos, quando as pessoas pensam em filhos,
Dois sentimentos vêm ao coração. O primeiro sentimento é o... Eu não sei qual o primeiro, mas os dois sentimentos vêm. Dependendo da pessoa, vem um, depois vem outro. Que é o sentimento de fofura. Bebê é uma coisa fofa, bebê é alguém... É um sentimento de carinho, é uma visão carinhosa. Dificilmente alguma pessoa chega diante de um bebê e não faz, por mais duro de coração, por mais tranqueira que a pessoa seja, ela sempre tem uma sensibilidade vendo um bebê. E isso vai se agravando conforme você vai ficando mais velho. Quanto mais novo, menos você se importa com bebês, mas quanto maior, quanto mais velho, você vai ficando mais apaixonado por bebês. E o outro sentimento, que talvez venha com maior intensidade, vai depender de pessoa para pessoa também, que é o medo. Realmente, irmãos, é assustador você pensar em você ter um filho. E por que é assustador? É assustador porque quem tem um filho começa a provar um pouco da noção de cruz, da noção do que é você abrir mão da sua vida em favor de outro. E pessoas que têm filhos hoje, que não entendem, pessoas que têm bebês hoje, que não entendem isso, que isso não é um peso, que isso, apesar de ser assustador, não é um peso, isso é uma bênção. Essas pessoas que não entendem isso são os chamados péssimos pais, que não estão querendo, desejando, ou que não cogitam abrir mão da sua própria vida em prol dos filhos. Então esse conselho que espera mais um pouco para ter filhos, para que você possa aproveitar o teu casamento. Irmãos, aproveitar o casamento, a pessoa tem a vida inteira para aproveitar o casamento. E algumas pessoas levam tão isso a ferro e fogo que acabam esperando, evitando, até chegar numa idade que fisicamente começa a se tornar perigoso ter filhos, biologicamente. Fora a questão da quantidade de filhos que nós estabelecemos. Irmãos, existem estimativas de que hoje no mundo ocidental, para cada casal, a média tem sido um filho e meio. Nesse tipo de cálculo, logicamente que ninguém pode ter um filho e meio, né, pessoal? Mas isso é na média, usando o cálculo de pessoas ocidentais, pela quantidade de filhos que as famílias têm. Em geral, elas têm 1,5, que aí no caso é 2, é no máximo 2, no máximo 2. Que se isso continuar, a tendência da cultura judaico-cristã simplesmente desaparecer daqui 100 anos, ou até menos. Compensação, os islâmicos, eles têm a média de 8 filhos por casar. 8. Então, por exemplo, muitos islâmicos, porque lá eles permitem a poligamia, então muitas vezes o camarada tem 2 esposas, e as famílias costumam ter 8 filhos. Em geral, quem tem 2 esposas, em geral o cara tem 16, 10 filhos com as 2 esposas. Então dá uma média, fazendo um cálculo, 8 filhos. Os islâmicos dizem o seguinte, que não precisam, dessa vez eles vão dominar o mundo não com guerras mais, eles não vão dominar o mundo com espada, com influência, com nada. Eles simplesmente vão esperar os cristãos sumirem. Simplesmente porque Satanás conseguiu colocar na cabeça do cristão essa noção de que ter filho não é uma bênção, de que ter filho é um peso, e portanto devemos ter medo. Por quê? Porque simplesmente nós ficamos assombrados, assustados
com a possibilidade de termos filhos. E aqueles que têm filhos ficam assustados, assombrados com a possibilidade de ter mais do que um, ou do que mais do que dois. Mas como nós não estamos aqui, irmãos, eu não estou aqui para ficar discursando aquilo que o mundo acha, que os islâmicos acham, que os cristãos acham. Eu estou aqui para dizer o que a Bíblia acha. E o que a Bíblia acha é aquilo que nós lemos. A Bíblia tem uma visão completamente diferente, porque ela diz no Salmo 127, 3 e 4, põe lá de novo: os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do arqueiro. Ele está dizendo o seguinte, que os filhos são uma bênção, e que nós temos que tê-los como flechas numa aljava. Aljava é aquele lugar onde o arqueiro colocava as flechas para atirar. As menores aljavas tinham 7 lugares para flechas. Então nós podemos ver que o Dedé e a Lana, ainda falta mais 4. A cara da Lana. Vocês entendem, irmãos, que a opinião de Deus é que nós tenhamos filhos. Então esse teu medo de ter filhos, na verdade, está envolvido com uma noção diabólica, com um medo diabólico, com um medo implantado artificialmente pelo diabo. Porque ter filhos significa o quê? Abrir mão da sua própria vida em favor dos outros. Isso chama-se cristianismo. Se tem uma forma, irmãos, de uma pessoa ser cristã, ela tendo filhos. Se você for ver na história bíblica, você vai ver lá diversas histórias de heróis da Bíblia que simplesmente não podiam ter filhos. E o grande dilema daquelas famílias era esse fato. E toda luta e toda briga espiritual era para ter filhos. Eu, como pastor, eu tenho visto o histórico de vocês, de muitos dos meus irmãos, irmãs, e a luta que tiveram para ter os seus filhos. Muitas irmãs perderam seus filhos, ou na barriga, ou depois. Outros não conseguem nem engravidar. Parece que existe uma luta contra a concepção de filhos. Aí tudo bem, ele fala assim, mas pode adotar então, mesma coisa. Nós temos na nossa igreja irmãos, vários irmãos que entraram no processo de adoção. E parece que tudo fica enroscado. Não consegue nem adotar. Por quê? Porque nós estamos envolvidos, irmãos, numa guerra. Estamos envolvidos numa batalha de adoração e de adoção. Nós somos adotados por Deus, e isso é a nossa condição. Então, qual a opinião? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós somos um presente do Senhor. Em Êxodo capítulo 1, versículo 7 diz assim: os israelitas tiveram muitos filhos e netos, multiplicaram-se tanto que se fortaleceram e encheram a terra. Na época que eles estavam no Egito. Então essa é a opinião de Deus. E a opinião de Satanás? Eu quero colocar bem claro, irmão, qual a opinião de Satanás? Qual era a opinião do faraó, que é uma prefiguração de Satanás? Qual era a opinião de Satanás? Quanto mais tinham filhos, mais o faraó os oprimia. Porque o faraó tinha medo. Porque quanto mais filhos que o povo de Israel tinha, mais eles comprovavam e obedeciam aquilo que Deus tinha mandado, que era: multipliquem-se, encham a terra. Encham a terra de quê? De adoradores, de filhos. E aí o que Deus acha? Fala para o teu irmão assim, o que Satanás acha? Pergunta para o teu irmão, o que Satanás acha?
não tenha filhos. É muito cedo. Aproveita mais o casamento, aproveita mais não sei o quê. Aproveita, espera ficar rico, espera ter dinheiro, espera não sei o que lá, espera ganhar não sei quanto. E se tiver, só tenha um. Ou no máximo 2. Mas qual a opinião de Deus? Êxodo capítulo 1:12. Quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam. Quando o faraó, o que ele fez? Ele proibiu. E ele disse o seguinte: tem que matar. Falou para as parteiras do Egito: toda criança judaica, todo judeu que nascer, todo filho de Abraão que nascer, o menino, vocês matem. Matem. Mas Deus foi bondoso, Êxodo 1:20. Mas Deus foi bondoso com as parteiras e os israelitas continuaram a multiplicar-se e tornaram-se cada vez mais fortes. Como que eles ficaram fortes? Como que eles ficaram fortes? Bom, irmãos, como que eles ficaram fortes? Tendo filhos. Como que você quer ele ficar forte? Como que você quer ele ficar forte? Como que sua família fica forte? Então, hoje em dia, nós vivemos um paradoxo. Por um lado, os filhos, os bebês, alguns são recebidos como verdadeiros reis. Basta você ir no quartinho preparado dos filhos que estão para vir. São mais chiques, são mais bem arrumados do que a casa de um faraó, de um rei do Egito, de um rei antigo. E por outro lado, nós vemos, por um lado, um endeusamento dos bebês. Esse endeusamento, ele tem por trás também a rejeição a eles. Olha que interessante. Por quê? Porque endeusando os bebês, nós criamos o quê? Uma ideia de que para tê-los precisamos de não sei o quê. Irmãos, um bebê ele nasce, presta atenção no que eu vou falar. Um bebê ele já nasce com uma reserva de alimento por meses e meses e meses, vindo da mãe, de graça. Basta a mãe comer comida. E come, né? Come. Então, irmãos, para ter bebês, basta você ter saúde. Ou para quem for adotar, basta você ter saúde para trabalhar e alimentá-los e cuidar deles. Ah, pastor, não tem gasto, lógico, mas quem disse para você que devemos evitar o gasto? Quem disse para você? Gastar faz parte, você está gastando oxigênio, você está transformando oxigênio em gás carbônico. Quem comeu macarrão do domingo hoje aqui? Quem comeu a comida do domingo? Então você gastou. Não existe benefício sem gasto. Isso é uma visão avarenta da vida, uma visão tacanha. Ou recebemos eles como reis, ou recebemos eles como lixo. E aí, para esse lixo, não se dá o nome de lixo porque fica feio. Então, alguns chamam o bebê que está na barriga de... deixa eu ver aqui. Feto... Fala aí o nome que dão para os bebês. Feto, produto da concepção, de qualquer coisa, não chama de bebê. Para ficar mais leve, para ficar um pouco mais palatável o que eles fazem com eles, com os bebês. Para ficar menos monstruoso aquilo que eles costumam fazer com os bebês indesejados. E se pessoas chegam a assassinar bebês no ventre, é por causa desses motivos. E qual o motivo? Eu preciso aproveitar a minha vida? Como que eu vou dar a minha vida em favor de uma pessoa que eu nem conheço? Esse é o mesmo fundamento para aqueles que dizem assim: eu não quero me comprometer com igreja nenhuma. Eu não quero me comprometer com família cristã nenhuma.
Porque eu sei que eu vou ter que dar a minha vida. Eu sei que eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, de alguns costumes. Uma mulher, quando ela fica grávida, a primeira coisa que o médico fala o quê? Para de tomar café. Porque o bebê fica agitado. Quantas irmãs nós temos aqui que gostam, que amam café? Levanta bem alto, ó. Que sem café você passa o dia inteiro emburrada. Se não tomar café de manhã... Teus irmãos que eu perguntei já começaram a sentir no cérebro o cheirinho do café. Eu comprei esses dias uma maquininha daquela italiana, sabe? Aquela, é baratinho, né? O melhor café que existe é aquele lá, meu. Você que enrosca assim a parte de cima com a parte de baixo. Isso, aquilo, ele faz por vapor. Meu, aquele cheiro se espalha pela casa inteira. Fica, meu, que coisa maravilhosa aquilo. Agora imagina você ficar os 9 meses, depois da época da amamentação, porque quando está amamentando também não pode, porque o bebê dá dor de barriga. É o que dizem, né? Sim, é verdade isso? Confirma? Se der que tomar café, bebezinho, e estiver amamentando, dá dor de barriguinha. E ninguém merece um bebê com dor de barriga, né? Não dorme à noite e tal. Pastor, você está dizendo que os cristãos têm que ter filhos? É isso que eu estou dizendo. E não só tem que ter filhos, mas eles têm que ter o máximo de filhos que eles puderem ter. Pastor, mas e os cristãos sem filhos? O que o senhor diz então dos cristãos sem filhos? Eu quero fazer uma pergunta. Existem cristãos sem filho? A resposta é, vamos lá? Não. Não existe cristão sem filhos. Esse poderia ser outro título dessa palavra. Não existe cristão sem filhos. O problema é quando o medo predomina nas opiniões. E aí nós vamos agora nos encontrarmos com pessoas com vários debates. Devemos ter filhos? Não devemos ter filhos? É certo ter filhos logo de cara? Não é certo? Tem que aproveitar mais, tem que viajar mais, tem que não sei o que lá mais? É certo ou errado? Eu, por exemplo, eu e minha esposa decidimos não ter filhos. Nós não teremos nunca filhos. E aí a pergunta... os debates se avançam, só que esquecem de serem sinceros. Porque por trás desse debate, o simples fato de a pessoa admitir o debate, significa que eles não estão sendo movidos nem pela obediência à palavra de Deus, nem pela noção do que é verdadeiramente o propósito de um ser humano na terra, mas estão sendo regidos pelo medo. É o medo. Pergunta para o teu irmão assim, é o medo que determina as suas decisões? É a conta bancária que determina as suas decisões em relação a coisas importantes dessas, como ter filhos? Então, se é o medo que determina as suas decisões, irmão, então o teu Senhor não é Jesus, o teu Senhor é o medo. Quem é o teu Senhor? Quem é o meu Senhor? Irmãos, essa pergunta, quem é o meu Senhor, é uma pergunta que tem que ser feita o tempo todo. Irmãos, você pode se encontrar com a pessoa mais secularizada, mais ateia, mais incrédula, mas quando o assunto é bebês, e quando essas pessoas ficam grávidas, elas fazem comentários do tipo assim, uau, o nascimento é um milagre. Todos ficam assombrados, maravilhados com ai, você está grávida. Os dois, imagine, irmãos, um homem e uma mulher que não acreditam em Deus, não acreditam no sobrenatural, não acreditam em nada, mas recebem a notícia do médico, do exame, que estão grávidos. A reação é, uau, é um milagre do nascimento.
Então, nesse momento, o coração mais duro em relação a Deus, o coração mais incrédulo, se rende ao milagre, à sobrenaturalidade e à noção, mesmo que for passando, raspando, a noção de que agora eu não vou mais pensar em mim, agora tudo vai ser por bebê, agora eu vou viver em prol e vou viver em função, eu vou abrir mão agora, vai ter dia que eu não vou querer trabalhar, que eu não vou querer limpar a casa, que eu não vou querer cuidar, eu vou ter que cuidar. Vai ter dia que eu vou estar doente, mas mesmo doente eu vou ter que dar de mamar. Vai ter dia que eu vou ter que acordar de madrugada, mesmo morrendo de sono. Não vai ser como quando eu trabalhava e eu falava para o patrão, olha, não estou bem, não vou hoje, ou simplesmente faltava e depois falava que não foi e levava o gancho. Não, agora não. Não tem essa aqui, porque com criança não tem essa de se faltar. Você não pode dizer assim, hoje eu não vou te dar comida. Hoje eu não vou te levar no médico, hoje eu não vou te dar um remédio, uma amoxicilina. Hoje eu não vou orar por você. Não, não tem. Então, nesse momento, todos os nossos maiores medos, como medo de cobra, medo de aranha, ontem eu estava num casamento, né, e era sítio, né, e estava assim no teto, tinha aqueles lustres de roda de carroça, e tinha uma aranha desse tamanho, assim, ó, que ela, quem viu ela? Né, ela fazia assim, ela ficava atrás da viga lá de madeira. Aí quando um mosquitinho entrava ela vinha correndo, mas vinha no maior pau. Dá a impressão que ela estava caindo, que ela se soltou. Aí o pessoal que estava embaixo falava, ah! Aí ela lá e tchum, levava, embora. Gorda. Bem alimentada. Irmãos, quem se torna pai, quem se torna mãe, abre mão da sua própria vida. Quem é mãe, quem é pai, começa a entender de uma forma muito mais dramática o que é o verdadeiro cristianismo. Teve uma época, irmãos, que eu levava o Aron. Quem não sabe, o Aron é meu filho. Tem muitos, se tiver algum visitante, o Aron é meu filho. O Aron, ele nasceu com... Bom, foram vários diagnósticos, né? Autismo... Cada um falava uma coisa, limítrofe, cada um falava uma coisa. Enfim. E quando desde pequenininho nós resolvemos não seguir o diagnóstico médico que dizia que ele não ia falar, que ele não ia andar, que ele não ia... Eu falei, não, tudo bem, o médico deu esse diagnóstico, mas nós vamos fazer de tudo para o Aron ser o melhor que ele puder. E aí começamos um processo de tratamento e nós conseguimos, de um lugar que tinha em frente à Volkswagen, naquela avenida que tem na frente, paralelo com a Anchieta, tinha um lugar que chamava AVAP, que era uma associação mantida pela Volkswagen, que cuidava de crianças de tudo quanto é tipo de síndrome. E nós conseguimos uma bolsa completa, que tinha tudo lá, psicopedagoga, RPG, que é reconstrução postural, psicopedagoga, fonoaudiólogo, e todos os tratamentos. Então eu ia lá, no começo era difícil, porque cada dia, eu tinha que levar vários dias da semana, mas a gente foi ajeitando, até tudo ficar para um dia só. Então, eu pedi para a diretora, porque eu ficava muitas horas lá, porque o Aron ia passando por várias terapeutas, e o atendimento era maravilhoso, muito carinhosos, maravilhosos. E para eu passar o tempo melhor, eu pedi para a diretora se eu poderia estudar violão clássico na sala de espera. E ela permitiu, achou lúdico, achou legal. E eu ficava estudando violão clássico, as crianças ficavam calmas, ficavam olhando, eu estudando lá. E eu vi muitas cenas naquela sala de espera. Uma das cenas que não me sai da memória foi de uma mãe. A menina, tinha umas cadeiras, aquelas cadeiras de consultório que estavam assim na beirada, encostada na parede. E a menina estava encostada na parede.
E a menina começou a se bater assim, tum, tum, se bater e bater a nuca na parede. Na hora que a menina começou a fazer isso, surtar, né, bater, pá, 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 pá. Aí nós fomos e ajudamos e tiramos a menina, que era mais ou menos do tamanho da mãe, colocamos em outro lugar mais seguro, ela continuou se batendo, se batendo. E a mãe, morrendo de vergonha, assim, porque ela causou uma confusão na sala de espera, e foi uma comoção, todo mundo ajudando a menina. Aí a mãe, ela fala assim, ela olha para todo mundo e fala assim, vocês assim, não fiquem assustados, tá? Porque eu mudei o meu remédio, tá bom? A mãe tomou o lugar da menina. Disse assim, ela não sabe falar nada. Ela não vai explicar. Então ela explicou na primeira pessoa. Eu mudei de remédio e não estou me adaptando com o remédio, como se ela fosse a menina. E naquele momento eu olhei e falei assim, isso daí não é normal. Isso é sobrenatural. Tudo bem que isso na natureza acontece algumas vezes. A gente conhece casos de cenas que foram congeladas ou petrificadas, cenas de vulcões que tiveram erupção e tomaram lugar, e foram encontradas galinhas petrificadas com magma, juntamente com seus filhotinhos, todos embaixo das suas asas. Que ao invés de correr e fugir daquela magma que vinha, simplesmente ela protegeu os filhos. Isso é Deus. Isso é o DNA de Deus. Deus colocando, irmãos, a sua noção. Na própria natureza nós vemos isso. E muito mais em nós. Dar a vida em favor dos outros. Então, quando nós prestamos atenção nisso, nós nos transportamos do berço daquele bebê diretamente para a cruz. E vemos um Senhor com as mãos abertas, com os braços abertos, dando a sua vida em favor dos seus filhos, os filhos de Deus. Eu quero que vocês tenham um tempinho para meditar sobre isso agora. Jesus ama as criancinhas. E por quê? Por que se somos todos criancinhas? A gente vê na caminhada de Jesus aqui, que ele sempre era cercado de uma grande multidão. E teve episódios onde os pais das crianças, na tentativa de ter os seus filhos abençoados, assim como os pais trazem seus filhos aqui, a Bíblia diz assim, todos traziam as crianças para Jesus, não é as crianças simplesmente que iam. Os pais levavam também, as crianças queriam estar com Jesus, mas eram os pais que levavam, porque criança não anda sozinho, né, irmão? Bebezinho não anda, pode se perder, então os pais levavam, e as crianças queriam ficar com Jesus. E traziam-lhe meninos para que lhe tocasse, mas os discípulos repreendiam os que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, impondo-lhes a mão, os abençoou. É que ele está dizendo o seguinte, que existe uma forma
de entrar no reino de Deus. E a forma é ser como criança. E se você vê o texto inteiro, ele está explicando uma coisa. Ele está explicando uma coisa. Ele está falando que o reino de Deus não entra gente que está preocupada com poder, com comando, com quem manda mais e quem pode mais. Talvez essa é a noção que você aprendeu lá na quebrada. De quem pode mais chora menos. Então essa é a filosofia da quebrada. É a filosofia do mundo. A quebrada, quando eu falo quebrada, irmão, não estou falando de lugar só de quebrada, não. Estou falando das quebradas do mundo, do sistema do mundo. No reino de Deus, o menor serve o maior. O maior serve o menor, perdão. No reino de Deus, nenhum poder significa muito poder. No reino de Deus, ser como as crianças inocentes, que não lutam por nada, estão porque gostam de estar, porque está divertido, porque está gostoso. Esse é o reino de Deus. E quando aqueles camaradas ficam brigando, quem é maior, quem vai ficar no seu lado direito, quem vai ficar no seu lado esquerdo, quando essas mesmas pessoas que falavam isso, que eram discípulos de Jesus, ficavam assim, não, quem que manda, quem que não manda, quem pode, quem não pode, quem não sei o que lá. Esses mesmos foram os que falaram assim, não fica perturbando o mestre com esses meninos aí não, velho. Irmãos, a reação de Jesus, quando aconteceu isso, a Bíblia diz que ele ficou indignado. Nós vamos ver na Bíblia poucas vezes que Jesus ficou indignado. Nós vamos ver Jesus indignado em alguns momentos. Olha isso. Mateus 10, 14. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se. E disse, deixai vir os meninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Fala para a pessoa solteira que está aí do teu lado, deixa vir os meninos. Deixa chegar os meninos. Para de impedir os meninos. Combata aqueles que matam os meninos. Eu não estou usando plurais para ficar mais próximo. Irmãos, o assassinato de meninos, de crianças, que eu falo meninos é crianças, né? No ventre da mãe, diário, mundial, é muito, mas muito superior a qualquer outro tipo de morte. Em termos numéricos, irmãos. Morre muito mais crianças assassinadas em processos abortivos. Provocados. Estou falando dos abortos espontâneos, não. Provocados. Morre muito mais do que todos os assassinatos juntos no planeta. Mais crianças morrem assassinadas do que os assassinatos. Se for calculado, as crianças que são mortas diariamente no planeta, o número é maior do que aqueles que são assassinados por arma, por veneno, por qualquer outra coisa. Jesus, ele só fica indignado em 3 ocasiões. Diante da hipocrisia religiosa, quando você vê as pessoas fingindo que eram santas e na verdade eram coisa nenhuma, estavam na igreja, estavam com o povo de Deus por interesse, por algum outro interesse que não é estar junto com os irmãos, de curtir a família do Senhor e consequentemente o Senhor. No tratamento desrespeitoso com a casa de Deus, pessoas que tratam as coisas, a obra de Deus de forma relaxada e até também com interesses errados. Foi quando ele tira um chicote e começa a chicotear todo mundo. E nesse caso, quando as pessoas não deixaram vir as crianças. Então, irmãos, você não dá atenção para as crianças. Não desejar crianças.
não cuidar das crianças, não amar as crianças, é o mesmo pecado, ou a mesma gravidade daqueles que transformaram a casa do Senhor em casa de prostituição. Ou aqueles que fingem santidade e não são coisa nenhuma. E eu vou falar um pouco mais sobre isso. Você não vai ver criança brigando por posição. Você não vai ver criança brigando. Você vai ver criança querendo ganhar jogo. Mas isso é ganhar jogo. É diversão. Eles estão querendo se divertir. Por isso que tanto no campo da política, quem já percebeu isso no mundo da política? Quanto mais velho, mais sem vergonha, mais safado, mais ladrão, mais mentiroso. Não estou falando de ninguém especial, viu, irmãos? Mesmo. Estou dizendo que é comum. Eu vejo alguns moços chegando lá, sendo eleitos como deputado federal, cheio de sonhos, cheio de objetivos, de ajudar o povo, de ajudar o pobre. Chega lá, passa um ano, o camarada já muda o discurso, já começa a votar junto com os velhos, que se vendem. Por quê? Porque quanto mais jovem, mais próximo de criança nós somos. E a Bíblia diz assim, se você não for como as crianças, então, irmão, nós vamos ter que voltar. Irmãos da CQL, do culto das 3 da tarde, nós vamos ter que agora voltar a sermos crianças. Como? Sermos crianças, sermos meninos na nossa briga pelo poder, na nossa briga por respeito, na nossa briga por vocês sabem com quem você está falando, na nossa briga em sermos respeitados, e vamos começar a deixar mais. Pastor, esse dia chegou uma pessoa e falou assim, pastor, é que as pessoas ficam me fazendo de bobo, pastor. Eu falei assim, então, irmão, você vai ter que fazer uma escolha. Ou você age como criança e entra na brincadeira. Né? Quem já foi bobinho em brincadeira aqui? Quem não sabe o que eu estou falando aqui? Bobinho, antiga, no meu tempo, tinha criança que falava assim, ele é bobinho, ou seja, assim, não conta. Também tinha o tal do café com leite, né? Café com leite. Quem já foi café com leite aqui? Eu já fiquei no gol de café com leite. Eu falei assim, mas tem 2 aqui no gol. Fica lá no gol. Esse time é tão ruim que perigoso eu atrapalhar outro goleiro, né? Deixa. Olha isso, eu lhes digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo nenhum entrará nele. E ele está explicando o quê? Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso é ser pai, dar a vida em resgate de muitos. Quando nós damos a vida em resgate de muitos, é quando nós temos muitos filhos. Quando nós damos a vida em resgate de poucos, é quando nós temos poucos filhos. Quando nós não damos a vida em resgate de ninguém, é quando nós não temos nenhum filho. Pastor, mas tem que ter filho? Tem. Cristão nenhum, vamos lá? Vamos lá. Vocês estão falando muito baixo. Vamos lá, vamos tentar de novo. Tem filhos. Todo cristão tem filhos. Pastor, mas o medo de bebês não é uma coisa irracional. Lógico que não é racional. É racional. Quem disse que não? Lógico que eu não estou dizendo que não. É amedrontador mesmo. Uma pessoa que depende de você. Meu irmão, quando a Andressa nasceu, eu percebi que até o modo de dirigir meu mudou. Para você ver que eu dirigia muito mal. Hoje, eu ainda corro um pouco. Aliás, tome cuidado que colocaram uma câmera bem aqui, tá nova. Mas a gente muda a forma de pensar, a gente muda a forma de agir, a gente muda a forma de planejar o futuro, a gente muda os nossos valores quando nós temos filhos.
Porque agora não sou mais eu. Agora tem uns meninos, umas meninas olhando para a gente, esperando o doce, quando você está voltando do trabalho. Agora tem uns meninos, umas meninas que estão esperando uma solução para um problema. Agora tem uns meninos que estão esperando a mistura da noite. Agora tem uns meninos, umas meninas que estão esperando você para brincar. Agora tem uns meninos, umas meninas que estão esperando você se afastar do celular, do TikTok, do não sei o quê, para dar atenção e olhar nos olhos delas um pouco. Não se trata mais de você, agora se trata de você em favor dos meninos, das meninas. Falar de filhos é falar do reino. Eu fiz uma postagem, e depois eu não fiquei contente, e aí escrevi um texto enorme. Dessa postagem que eu fiz. Irmãos, tem um assunto que corrói todo pastor cristão verdadeiro. Todo pastor sincero é um assunto que corrói ele o tempo todo. É o fato de ele, como pastor, como líder de uma comunidade cristã, ter que lidar com muita gente que não é cristão. E que está lá na comunidade, frequentando, tomando ceia, participando de tudo, mas não é cristão de verdade. Então ele tenta formular várias formas de jogar luz em cima desse assunto, para que aqueles que não são cristãos, que estão lá, tenham a oportunidade de se tornarem cristãos de verdade. E pararem de ser meros frequentadores de igreja. Então o tempo todo, irmãos, que você vai ver, se você olhar minhas postagens, quase 100% é desse assunto. Estou falando sobre como ser verdadeiro cristão, o que é um verdadeiro cristão, como pensa um verdadeiro cristão. E aí você vai se comparando, e não é com a minha opinião, não é o que eu acho, é aquilo que eu acho na palavra de Deus. E aí eu escrevi esse texto, que ele é revolucionário. Ele é muito simples, mas ele é revolucionário. É texto pequenininho, que diz assim: não somos promovidos ao reino. Quem leu esse texto? Não somos promovidos ao reino, nem recrutados para o reino. Nós somos nascidos no reino. Pastor, boiei. O que isso tem de revolucionário? Tem de revolucionário o seguinte, que se nós não somos promovidos, é que aqui não é um plano de carreira que você vai... Ontem eu estava conversando com o Arthur, né, do Risadinha, fala assim, vou ser MMs, aí ele começou do MM e foi até pastor. E dono e tem até nome a igreja dele. Falei, você vai se rebelar, para tomar um tapa. Não, nada. Se quiser, te ajuda. Então, assim, irmãos, ser cristão não é um plano de carreira. Você é isso, depois você é aquilo, depois você é aquilo. Você vai galgando, né? Você vai fazendo cada vez melhor as coisas. Irmãos, isso daí é lá numa empresa que você entra, que você vai galgando posto, cargo, vai melhorando o seu serviço, vai ficando bom, vai ficando mais caro. Não somos promovidos e nem recrutados. Eu recebi o meu chamado, agora eu vou obedecer, general, meu general é Cristo, tal. Sim. Não, irmãos. Nós nascemos para o reino. Não é um processo de... Você nasce para o reino e aí você começa agora a obedecer os recrutamentos e obedecer as convocações. Esse novo nascimento, ele muda a nossa natureza, o nosso DNA. Irmãos, nós deixamos de sermos seres humanos simples. Ou nos tornamos seres humanos simples, né? Deixamos de sermos seres humanos complexos. No novo nascimento, nós mudamos o nosso DNA, nós mudamos a nossa mentalidade, nós não pensamos mais. Aí eu escrevi esse texto para explicar isso. É um textão que eu dei o nome de O Verdadeiro Novo Nascido. Presta atenção. Pessoas com características mais disciplinadas podem simular por anos, até décadas, uma conversão que dificulta o confronto mortal com a cruz, em consequência ao novo nascimento. O que eu estou dizendo? Tem gente que obedece direitinho, que gosta de tudo bonitinho, que gosta de tudo as coisas corretas,
e obedece ordem, e obedece tal. São pessoas que são tudo certinho. Aliás, essas pessoas não gostam de nada errado, elas brigam com todo mundo que quando está achando alguma coisa que está errado. Então, são pessoas certinhas. São cristãs novo-nascidas? Não necessariamente. São pessoas, simplesmente pessoas disciplinadas. Isso tem de monte. Fala para o assim, no inferno vai estar assim de gente disciplinada. Porque nós não somos salvos pela disciplina. Então, algumas pessoas têm a capacidade inata ou de caráter, ou foi ensinada pela mãe e pelo pai, obedecer a ordens, está tudo direitinho, ótimo. Ah, pastor, mas você está falando mal disso? Não estou falando mal disso. Eu estou dizendo que isso não é cristianismo. Beleza? Qual o problema? É que essas pessoas, por serem tão certinhas, elas conseguem ficar um tempão na igreja, sem causar problema. Porque elas obedecem, porque elas fazem tudo certinho. Os pastores acham lindo. Os líderes falam assim, uau, quero ter mais 12, mais 11. Só que são pessoas que elas não são confrontadas pela cruz. Porque elas têm a sua justiça própria tão aprofundada, elas são tão certinhas, que elas conseguem viver em paz. O novo nascimento para essas pessoas ao ver delas, desnecessário. Porque elas já se consideram novas nascidas, porque elas são disciplinadas. Elas enxergam o cristianismo como um sistema mecânico. Irmãos, tem pessoas que conseguem entrar num sistema e viram dentro do sistema facinho. Aí está a explicação, pastor Diogo, presbítero, olha só, por que a gente vê algumas pessoas saindo de daqui, por exemplo, vai para o outro lado, e aí você vê a pessoa lá, cigarrão de maconha, cachação, não sei o quê, e falando de música brega. Aí a gente fica indignado, fala assim, mas como assim? A pessoa era uma bênção no sistema. Não, é que a pessoa, ela saiu desse sistema e entrou em outro sistema. E lá naquele sistema que ela está agora, ela é joia, porque ela é uma pessoa afeita a sistemas. Tranquilo, ela vive bem nos sistemas. E se ela tiver que sair daqui e ir para outro sistema, ou sair daquele lá e ir para outro sistema, ela vai mudar de sistema conforme o interesse, conforme a vantagem que ela tem dentro do sistema. Isso, irmãos, é qualquer coisa. Isso um psicopata consegue viver tranquilamente. Você quer ver uns camaradas que sabem andar dentro do sistema? É psicopata. Ele fala assim, aqui é vantagem eu falar que é negócio de célula. Opa, beleza. Aqui é vantagem eu falar que é glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aqui é vantagem ter uma vida sexual, moral mais regrada. Então, só que isso não é cristianismo. Sinto muito. Isso é religiosidade. A pessoa ela entra no sistema, ela vai viver no sistema, só que como ela não nasceu de novo, ela não tem um DNA trocado. Então, qualquer momento ela vai mudar de sistema. E não se assuste com esses, porque elas mudam de sistema. Vamos continuar. O meu texto. Elas enxergam o cristianismo como um sistema mecânico, não como um organismo de outra dimensão, que não vive somente de pão e regras, mas de palavra procedente da boca de Deus. O cristão verdadeiramente nascido de novo pensa, enxerga, decide, ouve, fala, caminha totalmente diferente dos demais seres da sua projeção de vida. Sua projeção de vida avança pela eternidade e já vive de forma cada dia mais intensa essa eternidade, mas já a vive de forma cada vez mais intensa. Ou seja, são pessoas que elas sabem que elas já são eternas, elas vivem e vivem cada vez mais profundamente envolvidas com a eternidade, por isso que elas têm temor de falar de coisas que vão
causar problema na eternidade. Então eu vejo algumas pessoas falando os negócios, levantando a boca contra ungidos do Senhor. Meu Deus do céu. Você conhece um ungido do Senhor, uma ungida do Senhor, que tem problema? Fala assim, Senhor, toma conta lá. Agora, algumas pessoas têm coragem de levantar a boca contra ungidos do Senhor, sem saber quais as implicações, ou até sabe, porque foram ensinados, mas quer saber de uma coisa? Eu desconfio que não acreditam que estão dentro da eternidade, e a eternidade vai continuar depois que passar essa vida. Então, pessoas que têm coragem de vir aqui, enganar os irmãos, fingir de cristão, roubar a igreja, roubar. Que alguns têm, já teve casos aqui de gente que roubou, comprovadamente. Nunca processei ninguém e jamais vou processar. Mas nós sabemos, a gente sabe, existe observação, existe matemática, existe, e que simplesmente você olha e diz assim, uau, como tem coragem de fazer isso? Pastor, é isso mesmo? É, irmão, Jesus tinha um ladrão na sua equipe de 12, era Judas. E o que Jesus fez? Tirou ele da equipe? Não, deixou ele lá. Deixa o rapaz lá. Ficou lá. Até o momento que ele fez o que tinha que fazer, para que se cumprisse a palavra do Senhor. O cristão pensa, enxerga, decide, fala, caminha totalmente diferente dos demais. Para ele, os princípios do reino eterno não estão em uma lista de certos e errados, mas no livro e na consciência do caminho, da verdade e da vida. Ou seja, são pessoas que elas vivem junto com Jesus, com o Espírito Santo, o autor e consumador, Jesus é o autor e consumador da fé, e o Espírito Santo o autor e consumador da palavra de Deus. Está lá. Jesus, a própria palavra em vida. Vivem com Ele. E vivem em paz com Ele. Esses são os novos nascidos. E uma das noções de ser novo nascido são pessoas que têm coragem de dar a sua vida em favor dos outros. Sim, as crianças não nos podem machucar, mas elas podem ser machucadas. E isso é o que nos apavora também. Quando eu vejo pessoas tomando decisões erradas, e isso envolve criança. Eu fiquei sabendo essa semana de um camarada que estava bêbado, saiu, estava drogado, saiu, ele estava tomando conta de uma bebê, e estava com febre, ele saiu para beber, para se drogar. Quando a mãe volta, a bebê estava morta. A mãe grávida tomou um susto, perdeu o bebê. Costumo dizer que devia ter um curso para alguém ser pai e mãe. Está aqui o curso. Estou te dando um curso breve do que é ser pai e mãe. As implicações. Os bebês podem ser machucados. Quem trabalha com assistência social sabe o que eu estou falando. Bebês que são queimados com ponta de cigarro. Pais que são drogados, que abandonam seus filhos e deixam passar fome. Entregam na mão de qualquer um. Crianças que são abusadas, sexualmente abusadas, enganadas, colocadas no tráfico para levar a droga para cima e para baixo. Crianças que são ensinadas a não ter outra noção do que é bom, a não ser de participar daquele cosmo de engano e de criminalidade. Deus passa longe. São ensinadas a pensar em si mesmas e reproduzirem-se novamente em outros. Essa é o grande dilema.
Pastor, eu tenho filhos. O que eu faço quando eu entro em desespero com os meus filhos? E quando meus filhos começam a causar, pastor, e quando eu estiver numa situação que os filhos, o que eu faço? Então, irmãos, a gente tem vários conselhos. Se você está esperando que eu fale sobre a vara da disciplina, isso aí já está batido, vocês sabem, tem na Bíblia, o seu líder já te ensinou. Mas, no geral, quando as pessoas chegam em mim, na pastora, e perguntam, e agora? Eu estou desesperado, o que eu faço com meu filho? O que eu falo é o seguinte, confia no Senhor. E de vez em quando eu mando esse texto aqui, ó, que parece que não tem nada a ver. É um texto que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. 2 Crônicas 2, 20 e 12, diz assim, não temos forças. Quantos pais que nós temos aqui? Quantos pais? Pessoas que são pais de alguém. Então você vai ler, todos que são pais vão ler comigo. 1, 2, 3 e já. Não temos, vamos, 1, 2, 3 e já. Não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos socorro que vem de ti. Tem uns pais que gritaram mais forte, aí andam perdendo noites de sono. Fala assim, teu irmão, quando você não sabe o que fazer, está aí a resposta. Espera no Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. E se eu não souber cuidar, pastor? E se eu não souber sustentar? E se não tiver leite? Fala para a irmã que está aí do teu lado, tem leite sim. Insiste que ele vem. Pastor, mas se eu não conseguir, e se não tiver mesmo? Tem leite sim, você compra. Caro para dedéu. Pastor, mas e se meu marido ficar desempregado? E se eu ficar... Então, irmão, você vai sustentar, porque os nossos filhos são bênção, não são peso. O fruto do nosso ventre será bendito. Nunca vi um justo desamparado, sua descendência mendigar o pão. Confia no Senhor, confia no Senhor. Pastor, e a igreja? Como que ela tem que ver os bebês? Então, a igreja tem que ver o bebê como eu apresento aqui. Deixa eu falar uma coisa sobre a apresentação de bebês. Aliás, eu postei também. Irmão, durante a semana eu fico dando spoiler da pregação. Quem não presta atenção, quem não vê, é que muita gente não vê Facebook. Então agora eu comecei a postar no Instagram, que também posta no Facebook. Irmão, quando nós apresentamos um bebê aqui, o que nós estamos dizendo? Estamos dizendo o seguinte, que nós não temos capacidade, está vendo o texto que nós lemos lá? Senhor, me ajuda agora. Primeira coisa. Segundo, que as pessoas mais próximas, os parentes, avós, tios, têm uma responsabilidade forte de proteger aquela criança, de ensinar aquela criança. Pastor, mas e a igreja? Então, irmão, deixa eu dar uma boa notícia para vocês. Fala para o irmão assim, cada criança que é apresentada na tua frente é tua responsabilidade. Pastor, então eu posso comer o toco da mãe que larga aí na rua? Pode comer o toco. Porque talvez, irmãos, ela está distraída e não está percebendo que o filho dela está passando perigo, ficando sozinho lá fora. Eu não sei se você sabe que existe um povo muito ruim num planeta Terra que sequestra crianças. E eles levam para fazer sacrifícios humanos, que isso no mundo da feitiçaria tem valor. E eles têm metas. No Brasil, se não me engano, é 30 mil, né? 20 mil esse ano. Então, presta atenção, queridos. Existem dois extremos em relação a essa questão da responsabilidade da igreja. Eu vi uma história de um menino que estava sendo preso e a mãe foi visitar na delegacia. O menino fez bandidagem.
E estava lá. E a mãe ficou desesperada. E ela chega assim diante do delegado e levanta as mãos para o céu e diz assim: meu Deus, onde foi que o pastor de jovens da minha igreja errou? Meu filho está nessa situação porque lá na igreja que ele ia, não tinha ministério para ele, não dava oportunidade para ele. São pessoas que transferem totalmente para a igreja. Isso é verdade que eu estou falando, mas também é verdade ao contrário. E que algumas pessoas acham que a igreja não tem nada a ver com a vida dos meus filhos. Quem cuida dos meus filhos sou eu. E ninguém tem nada a ver com isso. Irmão, fala para o irmão agora. Fala assim, aqui nessa comunidade, eu cuido dos seus filhos. E eu cuido de você também. E você cuida de mim. Aqui todo mundo cuida da vida de todo mundo, porque nós somos uma família! Eu não concordo. Problema da senhora, Mora. Se eu ver o teu filho aqui, na hora da escolinha, e ele estiver aqui no culto, na hora que tá as crianças aprendendo, eu vou falar. E eu falo mesmo, não estou nem aí. Quem seja, pode ser pastor, presbítero, pode ser minha filha. O que essa criança está fazendo aqui? Não está tendo aulinha, não? Eu falo. Eu cuido mesmo. E se afaste de pessoas que não são assim, porque pessoas assim não estão nem aí. Porque o que você aprendeu de... mas na igreja que eu ia, então, irmãos, então, agora você está nessa igreja aqui. Aqui é assim, aqui a gente cuida de todo mundo, dá bronca, leva a bronca, e todo mundo cuida de todo mundo. Então, fala assim, no mundo ninguém ficava me julgando, porque lá no mundo, ninguém ficava contando as cachaças que eu tomava. Então aqui a gente conta a cachaça e dedura para o líder. Eu não gosto disso, então, infelizmente, você não é cristão. Que nós somos um corpo e corpo cuida. Amém? Amém? A partir de hoje você vai ver diferente, sim ou não? Criança sendo apresentada aqui. Você vai querer saber quem é o pai, quem é a mãe, você vai ficar olhando. Meu irmão, quantas vezes que aconteceu isso? Você vê uma criança aí fora e você nem aí com ela. Você sabia que você viu, o outro irmão também viu, o outro irmão, ninguém falou nada? Aí você balança a cabeça e fala assim, criança aí, ó. É assim, ó, pega na mãozinha e fala assim, quem é o pai dessa criança? Sou eu. Você está de olho, beleza, acabou. Não achou, começa a procurar, meu irmão. Teve uma vez que eu era pequenininho, eu cismei de ir visitar meu pai. Eu falei assim, eu quero ir no meu pai, no salão do meu pai, era cabeleireiro, eu falei assim, eu vou visitar meu pai. Eu peguei e saí na minha cabecinha de bagre, saí e fui andando, fui lá pensando, eu sei. Aí de repente eu descobri que eu estava perdido, criança, pequenininho. Aí eu sentei, antigamente as casas não tinham garagem, na Moca, lá para aqueles lados lá, não tinha garagem, na Belém, Vila Prudente, não tinha. Então é assim, a casa, sabe aquelas casas que tem a janela, direto para a rua, e uma escadinha assim, porque embaixo sempre tinha um porão. Então as casas eram feitas um pouquinho mais alto, para não pegar umidade. E aí eu fiquei sentado naquela escadinha chorando. Aí parou um carro, irmãos, parou um Fusca. Que naquela época a Fusca era carro bom. Era tipo hoje uma BMW, assim. Raramente alguém tinha um carro. Era um carro, não, BMW não. Era um carro bom. Era um carro... Não era carro legal. Sabe quem era? Raul Gil. Raul Gil. Vamos! Ele falou assim, menino, o que você está fazendo aí? Eu estou indo no meu pai, mas onde que é seu pai? É lá. Aí ele falou assim,
como é que chama sua mãe? Inês. Aí ele foi indo, perguntando, casa por casa, perto, lá perto, alguém conhece uma Inês, alguém conhece... Aí acharam minha mãe. Ele achou minha mãe, me devolveu. Olha só que mundo pequeno. Minha mãe falou assim, você é o Raul? Na época não tinha negócio de televisão. Ele já era artista, mas era um negócio de rádio e tal. Você é o Raul? Sim. Ah, você... Ele era colega de classe da minha mãe. Quando minha mãe estudava num colégio de freiras. E esse menino, ele era a minha mãe conta que ele era terrível, que ele era aqueles pivetinho, cabelo vermelho, ele é todo sardento. E ele era terrível. E ele desenhava a freira de biquíni. Acabou meu tempo. Acabou meu tempo. E ele falava assim, ó. Aí a freira chegava na casa. Quem foi que fez isso aqui? Aí ele ameaçava, falava assim, quem dedurar vai apanhar lá na rua. Então minha mãe conhecia bem ele, ficou marcado. E deram muita risada, foi interessante. Mas por que eu contei isso? Tem que cuidar de todo mundo. Isso aí. Senão o Raul Gil te pega, né? Graças a Deus foi ele, né? Não foi um louco, né? Não foi um psicopata, não foi um pedófilo, né? Pensou? Irmãos, tinha muita coisa que eu podia dizer sobre filhos aqui, mas eu quero deixar isso marcado. Bênção, não fardo. Sim, os bebês podem impedirem, eu também postei isso. Os bebês podem impedirem que você cumpra os seus planos de realização pessoal. Fala para o teu irmão assim, os bebês podem impedir, sim, que você cumpra os seus planos de realização pessoal. Mas como eles são bênçãos, eles cumprem o propósito dele de nos abençoar. O objetivo de Deus não é que nós sejamos realizados. O objetivo de Deus é que nós sejamos abençoados.